fomos chamados a estar juntos para conversar sobre direito administrativo pós-pandemia. Portanto, adotamos este evento como marco temporal, como um divisor de águas entre um direito administrativo anterior e um direito administrativo posterior. Ou pelo menos a gente tem a intuição de que este evento possa determinar um direito administrativo posterior distinto do direito administrativo anterior. E aí, portanto, acho que o primeiro passo é a gente pensar ou a gente refletir sobre o que a pandemia trouxe, o que ela impactou, que possa nos permitir formular esse exercício de prospectiva de um direito administrativo pós-pandemia. E aí eu queria assinalar pelo menos 3 dimensões em que a pandemia nos impactou, a nós e ao direito administrativo. Uma primeira dimensão é na dimensão do tempo, né? Vejam que no campo específico, o direito em particular, ele sempre se beneficiou do tempo como um elemento constitutivo do próprio direito. Quer dizer, é o tempo que permite que as relações se forjem, que os hábitos aconteçam, se transformem em costumes, até se institucionalizarem finalmente em regras de direito. E aí, portanto, o direito sempre se beneficiou deste componente. Eis que a pandemia nos tirou esse componente em alguma medida, porque temos que dar respostas rápidas a um problema que se apresenta concomitantemente a todo mundo, né? Então esse foi um primeiro impacto. Um segundo impacto é numa dimensão, por assim dizer, de capacidade da administração. Capacidade no sentido de aptidão mesmo, né? Não estou falando de competência no sentido estrito do direito administrativo, mas de aptidão. Porque há ações que este momento pandêmico exige, ou algumas das que serão mais eficientes para a sua superação, elas transcendem a capacidade de atuação do Estado, né? E o exemplo mais evidente com o qual nós nos confrontamos todo dia é a simples circunstância de que o mecanismo mais indiscutível, né, de prevenção da pandemia é o isolamento social. E este não é Estado que assegure, né? Se as pessoas não se convencerem que isto é uma prática que cada qual deve adotar, não teremos como obrigá-las, não haverá guarda municipal, polícia suficiente para fazer isto acontecer. Uma terceira dimensão que foi fortemente impactada pela pandemia é a dimensão, por assim dizer, da abrangência. Quer dizer, nós temos um problema cujo enfrentamento exige múltiplas estruturas institucionais da administração. Isso não é um problema da saúde, esse é um problema da saúde, da assistência social, da educação, do trânsito, é um problema que perpassa todos os setores da administração pública. Então você tem múltiplas entidades precisando atuar para dar resposta e múltiplos níveis federados que também precisam atuar e precisam atuar concomitantemente para que a gente preserve a capacidade de resposta da administração. Então esses são 3 pontos em que a pandemia impactou fortemente. E para esse cenário específico, o direito administrativo não tinha resposta, né? Nós não teríamos no direito administrativo ordinariamente lecionado, né, que nós aprendemos nas nossas faculdades, não teríamos resposta. Porque o direito administrativo, em que pese todos os esforços de inovação, né, mas ele ainda parte de uma representação quase mística do Estado, né? O Estado é aquele ente onisciente, onipresente, onipotente, que é o responsável e o garantidor do início, ou da concretização, melhor dizendo, de todas as soluções. A gente ainda parte desta ideia, né? E aí, portanto, nós não temos capacidade de dar resposta a esse tipo de situação, de quadro novo que a pandemia nos apresentou. Muito bem.
e não temos capacidade, aí veja, se dialogarmos com cada qual das dimensões, né? Na dimensão do tempo, a gente lida com a ideia de que, ou lidava com a ideia de que, da negação, melhor dizendo, da capacidade instituinte do direito pelo tempo, porque a gente tinha o discurso de que a Constituição nos dá todas as respostas. Olha, a Constituição e as suas cláusulas de direitos fundamentais, especialmente com a sua garantia de aplicação imediata, ela nos dá todas as respostas. Portanto, o Estado sabe exatamente o que ele tem que fazer, porque está na Constituição. E aí, veja, essa leitura simplista dirá, olha, se a pandemia é um risco à saúde, nós temos que acabar com a pandemia. Ótimo, muito bem, é uma resposta verdadeira. Mas isso nos instrumentaliza para solucionar, isso orienta a administração sobre o que fazer? Certamente não, né? Na dimensão da capacidade, né, da aptidão para enfrentar esses problemas, a gente, como eu disse, tem essa lógica de que o Estado é apto a resolver sozinho todos os problemas. Mas o que a gente tem verificado é que longe disso, é preciso haver colaboração da sociedade para esse enfrentamento, né? E, finalmente, na tal da dimensão de abrangência, a dificuldade que nós temos é que o direito administrativo pouco investiu na formação dessas relações de cooperação e correlação, seja entre os vários níveis federados, seja entre os entes estatais e a sociedade. Aí os senhores dirão, Vanice, absolutamente não, nós temos leis de várias naturezas, temos a lei do consórcio público, temos a lei disso, temos a lei daquilo. É verdade, né? É verdade. Mas a gente investiu pouco no desenvolvimento dessas figuras, porque ainda partimos da premissa de que o Estado dará conta de tudo, e o principal responsável é sempre o Estado. Muito bem. Então estes são os impactos, isso é o que nos faz pensar em talvez um direito administrativo distinto depois da pandemia, né? Muito bem, e o que é que virá depois da pandemia? Porque meu tempo corre e eu estou aqui vigilante, né? O que virá?